Amém? Vamos nos alegrar ainda mais nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que tiver e desejar, se não quiser, fique à vontade, pode somente ouvir. Romanos capítulo 8. E daqui tiraremos o título da mensagem dessa noite. Romanos 8, versículo 12 ao 17, vamos ler. Alguém já achou? Amém. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 17. Vamos ler então. Quem achou? De maneira que, irmãos, somos devedores não a carne, para viver segundo a carne. Porque se nós vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se nós vivemos pelo Espírito, mortificando as obras do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados, todos os que ouvem e obedecem o Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão, para que outra vez estarmos em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, chamamos, declaramos, Abba? Pai. O que significa Abba? Pai. Pelo qual chamamos Pai. E se o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos agora filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Amém. O tema da mensagem dessa noite, meus amados, é algo que Deus falou muito forte comigo. Algo que Deus está falando muito forte comigo de quinta-feira para cá. A grande maioria que está aqui sabe o que aconteceu de quinta-feira para cá. E quem não sabe vai saber. Amém. Amém. Eu quero contar um breve testemunho da minha vida, do que aconteceu na quinta-feira até o dia de hoje. O tema dessa noite, meus amados, se chama Filhos por Adoção. Amém. Todos que aqui estão, e todos que estão espalhados no mundo afora, se são filhos de Deus, se tornaram filhos por adoção. A Bíblia é muito clara em dizer que só existe um filho legítimo. Sim ou não? Como é que a Bíblia se refere a Jesus? Unigênito do Pai, o único Filho de Deus. E nele, por Ele, através da obra dele, nós nos tornamos, irmãos, filhos adotivos. Amém? Deus vinha gerando algo no nosso coração, meu e da minha esposa. Nós entramos num programa chamado Família Acolhedora. Família Acolhedora. E Deus foi fazendo com que tudo se cercasse e desse certo. E nós recebemos uma visita na quarta-feira da assistente social. E ela falou o seguinte: Ricardo e Marli, nós temos uma criança, não vou poder falar o nome deles por muitas coisas, porque ainda existe sigilo. Não é uma adoção, é família acolhedora. Vem para ficar no nosso lar, até um dia de ser adotado ou não. Elas têm um menino, o nome dele é tal.
Tem 9 anos. Tem elogio dele? Não, nenhum. Histórico problemático, histórico de agressão. Precisamos tirar do abrigo porque tem muitas crianças e está tendo muito atrito. Calma que tu já vai se identificar logo, logo. Eu estava tomando banho, irmãos. Desculpa até a comparação. Eu vejo o papel dessa assistente social chegando na minha casa e dizendo, olha, tem um menino que precisa ser ajudado, resgatado. Mas é treva. A minha esposa, há 3 anos atrás, deu aula para ele. Era o pior aluno da sala dela, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Tu que está aí sentado, eu que estou aqui em pé. Eu vejo, irmãos, Deus chegando diante de Jesus e dizendo, olha, temos problemático para tu adotar, receber na tua casa. Tá afim, meu filho? Tô afim. Mas eles são problemáticos, eles não merecem, eles vão dar trabalho. Será que cabe essa comparação, irmãos? O Senhor Jesus falou, envia a mim, Senhor. Eu vou. Eu morro na cruz por eles. Eu verto meu sangue por eles. A resposta, irmãos, para essa mulher foi, pode trazer o garoto. Convictos, irmãos, convictos, que ia, está dando e vai dar certo. Amém, amém, irmãos. Falei, pode trazer, nós vamos recebê-lo, nós vamos adotá-lo. Eu quero falar nessa noite, irmãos, eu quero ficar usando esse comparativo, esse testemunho do que tem acontecido de quinta-feira até domingo, 7h25 da noite. Quantas experiências eu tenho tido. Cada atitude que esse menino tem conosco, irmãos, Deus fala, olha isso. Olha isso. É muito rico. Eu quero falar, irmãos, sobre características que um adotado tem que ter. Primeiro eu quero te convencer que se tu é filho é porque tu foi adotado. Eu quero te convencer, irmãos, que tu não merecia ser adotado. Tu era problemático. Eu e tu damos muito trabalho para aquele que nos adotou. Ele teve que se desprender. Amém? Amém. Acolher aqueles que não mereciam, aqueles que eram maus. Eu quero falar nessa noite sobre características que tem que conter em um adotado. Se essas características não estiverem em ti, se essas características não estiverem em mim, irmãos, é porque nós temos nos enganado. A maior mentira de Satanás, é dizer, proclamar, mediante as religiões, as filosofias, seja no que for, dos ismos, que todos são filhos de Deus. Não na Bíblia. Não no cristianismo, a qual eu creio que a totalidade que aqui está crê no cristianismo, no Cristo. Amém, irmãos? Amém. Se todos nascessem filhos de Deus, não haveria a necessidade do Cristo, então já não é cristianismo. Se todos já estivessem em Deus, não haveria essa necessidade de que Cristo morresse para nos resgatar. Amém? Amém. Eu anotei algumas características e nós vamos ler alguns capítulos, algumas passagens bíblicas para refletir sobre elas. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías capítulo 1, versículo 1. Ouçam, ó céus, e presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor,
Criei filhos e os exaltei. Criei filhos e os exaltei. Mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel, o meu povo, meus filhos, não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Figuradamente falando, irmãos, deixando de lado a figura de Cristo, o único Filho, sim, o único Filho. Só que a Bíblia faz uma analogia como Israel, o povo de Deus. Paulo fala em Romanos que eles eram os verdadeiros, sim ou não? Os ramos verdadeiros eram quem? Israel. Os filhos legítimos seriam Israel. Israel, por ser legítimo, o povo primeiro, se torna soberbo, se torna orgulhoso, não dá valor. Sabe, irmãos, aqueles que se acham filhos de Deus, não, eu sou filho de Deus. Aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não conhecem que Deus deu um presente, acabam prevaricando contra o Senhor. Esse menino está 4 dias na minha casa. Eu sei que a mulher não mentiu, porque a minha esposa deu aula para ele. Eu digo para ela, o que é isso? Que bênção é essa? Cadê a agressividade, irmãos? Foi embora. Foi embora. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós somos adotados para ser nova criatura. Amém. Quando nós reconhecemos a figura de um pai, irmãos, nós somos transformados. Amém. É gerado temor em nós. É gerado temor. Ele entrou na minha cozinha com as assistentes sociais grudado, irmãos, acuado, igual um cachorrinho sem dono. Igualzinho o jeito que eu entrei a primeira vez numa igreja de crente. Queria me levar no primeiro banco, eu falei, não, é aqui no último. Deixa eu me esconder aqui atrás que eu estou com medo desse povo. Estou com medo desse Deus, eu não conheço esse Deus. Eu achava que eu era filho de Deus. Mas como é que um filho de Deus pode fazer as loucuras, as barbaridades que eu fazia? Irmãos, o filho tem que ser parecido com o pai. Pastor, eu não consigo ser parecido com Deus. Não consegue porque não quer. Não consegue porque não quer. O pai mostra para ti como é que tu tens que ser, irmãos. Amém. No quarto louvor ele começou a levantar a mão, que nem eu levantei. No quarto louvor ele começou, ele olhava para mim, eu cutuquei minha esposa. 1, 2, 4 louvor precisou para ele levantar a mãozinha dele. O Pai tem nos mostrado, irmãos, quem Ele é. Nós só não queremos imitá-lo. O adotado, aquele que entende que ganhamos um presente maravilhoso, ele tem que ter essa característica de querer imitar o Pai. De querer ser igual ao Pai. Amém, irmãos? Eu não vou seguir a cronologia. Eu anotei. O adotado, irmãos, ele tem que saber no sentido de experimentar que foi exclusivamente por amor. Nós tínhamos outro motivo para dizer sim para essa criança, diante do histórico que eu te contei. Tenho outra filha dentro de casa, 2 anos só mais velha. Poderia dizer, não, vai me dar muito trabalho, vou tirar o conforto da minha filha. Foi por amor. Amém, irmãos? Foi por
por amor. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Deus fala, ó Israel, povo eleito, vocês não eram mais fortes, vocês não eram os mais sábios, vocês não eram os mais belos, vocês não eram os mais numerosos. Foi porque o Senhor vos amou que o Senhor vos chamou. Amém, irmãos? Tu tens essa característica forte em ti? Tu lembra? Todos os dias tu lembra que foi só por causa do amor que Deus tem por ti? Que hoje tu pode ser chamado filho de Deus, povo de Deus? Tu tens alegria, irmãos? Tu sente alegria? Tu é alegre depois que tu foi adotado pelo Senhor? Esse menino é uma alegria só. É só alegria. Só alegria. Eu vi ele triste uma vez só, de quinta até hoje. Só uma vez. Triste, cabisbaixo. Porque na quinta-feira à noite, irmãos, sem pedirmos, ele já estava nos chamando de pai e de mãe. E a orientação é que não tem esse procedimento, eles gostam que chame de tio e de tia. E na sexta-feira minha esposa conversou com ele, não estava junto. Ela explicou, olha, é melhor nos chamar de tio e de tia. O menino rebelde, desobediente, brigão. Tá bom, tia. Cheguei em casa, tio. E de noite, voltando lá na casa do irmão José, no carro, eu perguntei por que ele estava triste, cabisbaixo. Eu falei, tu tá assim porque tu não pode me chamar de pai? Ele disse, a tia disse que não pode. Eu falei, tu pode. Depois tu vê com ela. Irmãos, sabe, na plenitude da palavra, nós temos chamado Deus de Pai, irmãos. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, como em 2 dias, em 1 dia me tornei para a vida dessa criança, irmãos. Simplesmente porque eu acolhi, abri as portas, igualzinho Deus fez contigo. Ou se não fez, vai fazer. Nós temos essa característica, irmãos, de ter gosto, de abrir a boca e dizer, Pai. Temos, irmãos. Temos essa característica, irmãos, de rasgar o nosso coração. Ali na adoração ainda eu me abaixei e falei, hoje pela primeira vez, eu falei, eu te amo. Ele falou, eu também te amo, Pai. Glória a Deus. Irmão, se eu me alegrei, que sou limitado, imagina Deus, quando Ele ouve tu dizendo, quando tu ouve Ele falando que te ama, e tu fala, eu também te amo, Pai. Falta essas características, irmãos, porque falta gratidão. Falta gratidão. Às vezes parece até vai ficar meio pesado, sabe? Uma gratidão, uma alegria, uma fidelidade, uma obediência que eu não vejo nas minhas 2 filhas geradas por mim. Sabe? Não que sejam ingratas, não que não me amem, não que não me obedeçam, irmãos. Mas é diferente. É diferente. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas, desprezíveis, as que não são, as abandonadas, para que aquelas que são sejam confundidas. Deus escolheu os pecadores, irmãos, para que toda a boca se calasse. Amém, irmãos? Amém. Será que nós temos tido essas características, irmãos? Será que nós temos tido mudança de conduta? Ele começou a brincar com o Benjamin, meu sobrinho, que mora ali embaixo. Eu confesso para vocês, nos primeiros dias eu fiquei ressabiado, eu fiquei cuidando para ver se ele não ia bater no Benjamin. Se ele não ia agredir, se ele não ia por causa de um brinquedo discutir. Depois com a Camille jogando dominó, se ele não ia ficar bravo, revoltado.
Mudança de conduta. Um adotado pelo pai tem que ter mudança de conduta, irmãos. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu creio que o amor que ele recebeu está constrangendo. Sabe uma coisa boa, uma característica boa que tem no adotado, irmãos? O adotado recebe o que do pai? Amor, já falamos. Presentes. Quem gosta de receber presente? Amém. Aprenda uma coisa, meu amado. Todo presente que o pai te dá serve só para uma coisa. Sabe para quê? Sabe para que serve todo presente que o pai te dá? Para te tornar parecido com ele. Eu levei na agropecuária sexta-feira. Comprei uma botinha, tu vai me olhar, hoje eu estou num estilo diferente, mas eu sou de vários estilos, várias ocasiões. Mas o meu dia a dia, eu comprei uma botininha igual a minha. Eu não perguntei se ele queria, eu comprei. Comprei uma botininha igual a minha, comprei um bonezinho igual ao meu. Tem que achar um chapéu ainda, calma. Fomos andar de cavalo ontem. De camisa xadrez, de calça jeans, de botinha. Deus foi falando isso comigo, irmãos. Os presentes que tu deu para ele é para que ele ficasse parecido contigo. Os presentes que eu te dou, e a Bíblia diz que o maior de todos se chama Espírito Santo. Mas tem os outros. Tem as bênçãos físicas, materiais, tem. Todos os presentes que Deus te dá é para te tornar parecido com ele. Tu tens se tornado? Tens se tornado, irmãos? Tens levantado a tua mão igual o pai levanta? Tem? Tens se tornado parecido com o pai? O pai tem te presenteado? Amém. Se não tem, irmãos, tu tens para o pai outro. Eu não vou falar o nome dele por enquanto para não te assustar. O nosso Pai Celestial, irmãos, nos presenteia. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos presenteado, tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Amém, irmãos? Precisamos ser transformados à imagem do nosso Pai que nos adotou em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, amados. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Então nós ouvimos algumas características, né? Temos que conhecer o Pai, conhecer nesse sentido, de saber o que Ele fez por nós. Saber que foi exclusivamente por amor, sem merecimento. Ter alegria, ter gratidão, ter reconhecimento, ter obediência, ter mudança de conduta. Recebemos presentes para nos tornar parecido com Ele. Mas, irmãos, se nada disso for gerado na nossa vida, se nada disso for gerado, se tudo isso que eu te relatei, tu vai dizer, pastor, mas são só 4 dias, não é? Quem já leu o Apocalipse? Amém. Se eu não estou enganado, no capítulo 2, tem uma igreja que tinha abandonado o que, irmão? O primeiro amor. É primeiro amor. Vai passar? Não sei. Se passar, tem que voltar. O Senhor disse, João, escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Te arrependa-te. Lembra de onde tu caíste e volta. Amém, irmãos? Porque senão brevemente virei até ti e tirarei de ti aquilo que eu te dei.
Vocês estão muito quietos hoje. Estão acordados? Em silêncio. Respira. Somos privilegiados, irmãos. Somos presenteados pelo Senhor. Fomos adotados. Nós éramos treva. Esse mesmo Deus, irmãos, que faz tudo isso, fez tudo isso por nós, irmãos. Se essas características não estiverem em nós, se elas saíram de nós, esse Deus nos pune. Sabia? Ele nos pune. Tu vai se chocar agora. Tu vai ficar chocadinho. As pessoas ficam chocadinhas quando tu diz que se elas forem desobedientes, elas vão para o inferno. O Deus de amor, o Deus de presente, o Deus que deu espírito, o Deus que elegeu, que chamou, que fez tudo. Morreu na cruz. Tu fala para elas que se não tiverem características de transformação, de gratidão, de alegria, elas vão para o inferno. Não, elas ficam revoltadinhas. Irmão, se no final de 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu demonstrar amor, cuidado, zelo, presente, e continuasse treva, e transformasse treva a minha casa, irmãos, eu ia dizer, tá aqui, pega ele e volta. Tu não faria isso? Tá bom, Deus faz, eu faria. Amém? É essa a figura, irmãos. Tu dá tudo, tu faz tudo. Tu proporciona tudo. Deus nos acolheu. Agora, se no final de tudo, é no final só, irmãos. Amém? É no final. Não é no primeiro, no segundo, no terceiro dia, nem no penúltimo dia. Quando vier, e aí? Não, vou levar. Não quis. Não quis ser acolhido. Não quis entrar para minha família. Não quis cumprir as minhas regras. Não quis confiar em mim. Não quis usufruir do meu amor. Pode levar. Amém, irmãos? Esse mesmo Deus que nos adotou, que nos acolheu, que nos recebeu, que vai lutar por nós até o último dia. O Senhor Jesus, que aqueles que o Pai o deu, o Pai disse, ó meu filho, cuida, até serem adotados definitivamente. Nós vamos falar da herança depois. Característica de quem é adotado. Quem é adotado, irmãos, vai receber o privilégio de se tornar o quê? Legítimo. Porque se não for legítimo, não tem herança, a Bíblia diz. Bastardo não tem herança, só os legítimos. Achou? Deuteronômio 7? Amém. Não fica revoltadinho, irmãos. Somente tema. Versículo 9. Obrigado, Eduardo. Amém. Diz assim: saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, o teu Pai, é Deus. Sabei que Ele é Deus. O Deus fiel. O Deus que guarda o conserto, guarda aquilo que Ele se propôs fazer. E guarda também a misericórdia, aquilo que Ele te dá, que tu não merecia. Até o quê? 1000 gerações. O teu Deus, o teu Pai é paciente, é longânimo, Ele está sempre disposto a te ajudar, a esperar tu ser transformado, esperar tu criar aquilo a qual Ele espera de ti. Até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. E esse mesmo Deus dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrece, fazendo este perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Amém, irmãos? O Senhor é longânimo, é misericordioso, é bondoso para aqueles que amam a Ele e guardam os seus mandamentos. Aqueles que o temem. Porque o vosso Deus
é Deus. Eu falei, por que chegasse tão acuado? Qual era o teu maior medo? Ele falou, meu maior medo, pai, é que vocês iam me bater. Porque o meu antigo pai, eu não sei o teu, meu antigo pai se chamava Satanás, diabo, o antigo dragão, a antiga serpente. É isso que a Bíblia diz. Éramos por natureza filhos das trevas. Efésios 2 diz que Jesus nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Ele falou, meu antigo pai me batia todo dia. Então meu maior medo é que vocês fossem me bater todo dia. Amém, irmãos? Mas, dando aquilo que o Senhor nos deu primeiro, em poucas horas podemos passar uma confiança. No final da quinta-feira ele falou, eu já amo essa família. Tu já ama o Senhor, irmãos? Tu já ama essa família? Tu já ama a tua congregação? Se não ama, tem que começar a amar. Amém. Ele já ama a Camille. E às vezes tu não ama o teu irmão. Eu sou o pai da Camille e agora eu sou o pai dele. E ele tem que entender isso e a Camille tem que entender isso. Deixamos muito claro para ela. Não haverá acepção de pessoa nessa casa. Só haverá acepção de pessoas, Camille, que nós já podemos ir direto na orelha. Esse tem que ir mais devagar. Mas com o tempo eu vou na orelha se precisar, sim. Porque ele vai entender, irmãos, que antes da repreensão vai ter muito amor. Vai apanhar e depois vai vir pedir perdão. Amém, irmãos? Nós temos tido essa característica, irmãos. Estas características. Se não tivermos, no fim de tudo, o Pai vai nos devolver. A Bíblia diz que a parte dos infiéis é no lago de fogo e enxofre. Pastor, não prega sobre inferno, tem visitante. Eu não estou pregando sobre inferno, estou pregando sobre adoção. Amém. A gente só pondera algumas coisas para que a gente não desperdice essas coisas. Esse privilégio de ter sido amado. Amém, irmãos? O Pai não faz acepção de pessoas. Mas sim o Pai age segundo a maturidade de cada um. Então não queira ser pai. Seja irmão. Tens essa característica? O adotado tem que olhar para o irmão como irmão. Só existe um pai. Não é a Camille que vai dizer o que pode, não é a Camille que vai repreender, não é a Camille que vai ensinar, vai ser eu. Eu sou o pai. Tem muito filho, irmão, querendo ser pai do seu irmão. Porque esquece que o seu irmão também foi adotado como tu fosse. Sem merecer. A lista, quando Deus falou, meu filho, tu vai morrer pelo Zumir. O Zumir, olha, perdoe o trocadilho, só Jesus na causa. E Jesus disse, é só eu, pai. Pode mandar, eu vou por ele. Eu creio que o meu amor vai transformar ele. Amém, irmãos? Creia que Deus pune. Ah, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Tudo bem. Gálatas capítulo 5, Novo Testamento. Livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo fala o que sobre ele mesmo? Gerado como se fosse um abortivo. Alguém que não merecia, nasci fora do tempo, não fui chamado entre os 12. Ele falou, isso que aconteceu comigo, essa adoção que eu recebi, me levou a trabalhar mais do que todos.
O adotivo, irmãos, ele sempre é mais grato. Amém. Sabe o que Paulo fez e fez? Foi mais, escreveu mais, se desprendeu mais que todos os outros 12 juntos. Porque eles se sentiam adotados. Os outros foram chamados, caminharam com o Senhor Jesus 3 anos. Ele não. Ele perseguia a igreja. E Deus vem e chama ele. Ele falou, isso que eu recebi me leva a trabalhar mais do que todos. Gratidão. Conhecer o Senhor, conhecer a graça, conhecer a misericórdia de Deus. Gálatas capítulo 5. Achou? Deixa eu achar também. Pois e Coríntios. Gálatas 5, versículo 18 e 22, ao 22. Mas se sois... Lembra que nós lemos lá em Romanos, nós não somos devedores. Nós não somos devedores à carne. Amém? Nós não somos devedores a fazer as nossas vontades, nós somos devedores agora a Deus, pelo que nós recebemos. Mas se sois guiados pelo Espírito, se a tua vida é guiada, se quem direciona a tua vida, se quem diz que pode e não pode é Deus, se sois guiados pelo Espírito de Deus, já não estáis mais debaixo da lei. Então tu já foi o quê? Adotado. Porque as obras da carne, não ser guiado pelo Espírito, é prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, discussões, competições, emulações, iras, pelejas, divisões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e outras coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes eu declarei, diz Paulo, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Paulo escreve uma carta à igreja que morava na Galácia, e Paulo diz, olha, vocês que foram adotados em Cristo Jesus, vocês que foram adotados, vocês não podem cometer essas coisas. Vocês que foram adotados têm que ser guiados pelo Espírito, têm que ter as suas vidas transformadas. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que não foi adotado, aquele que não é igreja, ele já faz isso por natureza. Então Paulo não escreveria essa carta se não houvesse essa possibilidade de filhos adotados se tornarem rebeldes e infiéis. Nós vamos ver, irmãos, que a herança não é aqui. A adoção plena, se tornar um filho legítimo, não é aqui. É aonde? Na eternidade, é na glória. Paulo diz que aqueles que não forem guiados pelo Espírito de Deus não herdarão o reino dos céus. Amém? Amém. É só o comecinho, meus amados. É só o comecinho do que Deus fez na minha e na tua vida. Os irmãos, os conhecidos estão eufóricos. Se esse menino vai ficar conosco ou não vai. Eu disse, deixa na mão de Deus. Eu creio que no final de tudo vai dar tudo certo. Amém. Se não for conosco, vai ser com uma família ainda melhor e mais abençoada. Nós somos muito limitados. Assim como se existe uma família ainda melhor que a nossa para receber Ele, irmãos. E vai existir uma terra muito melhor que essa para Deus te acolher e te recompensar. Amém. Uma terra muito melhor. A qual o Apocalipse fala algumas coisinhas dela, só para a gente ter um pouquinho de curiosidade. Só que João fala assim, ó, semelhante, semelhante, semelhante. O que João viu lá, irmãos, não tem na terra. Sim ou não? É muito melhor. João em tudo ele fala, ó, é semelhante a isso, semelhante ao latão reduzido, semelhante.
semelhante. Amém, irmãos? Aos herdeiros, aos fiéis, aqueles que desenvolverem essas características que o Senhor espera. Existe uma terra, existe uma promessa, novos céus e nova terra. Nós lemos lá em Romanos que se nós padecemos com Cristo, nós reinaremos e ressuscitaremos com Ele. Amém, irmãos? É lá em Apocalipse 21 que João diz: e eis que vi novo céu e nova terra. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, e Deus vai enxugar toda a lágrima. Amém, irmãos? Por aqui ainda vai continuar difícil, mas somos filhos. Por aqui tem dificuldades, irmãos, mas o Senhor não nos abandonou. A obra só não está completa. É a vontade do Pai que prevalece. O Pai quis assim. O Filho, irmãos, apenas se entrega. O Filho apenas confia, obedece-nos. Não sejamos desobedientes. Não sejamos negligentes. Não sejamos ingratos. Não sejamos infiéis, irmãos. Não andemos tristes. Não andemos tristes, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia rapidinho. No livro de Tito, capítulo 3. Capítulo 3 da carta que Paulo escreveu para seu amigo Tito, cooperador da obra, o presbítero. Capítulo 3, versículo 4 diz assim: Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, segundo a capacidade que Ele tinha de olhar para nós e ver as nossas misérias. Irmãos e irmãs, se tu não se sente miserável, o Senhor não vai te adotar. Amém? Amém. Se tu acha que tu não és um miserável, tu não precisas de um pai, o Senhor não será o teu pai. O Senhor nos faz filhos porque Ele olhou e contemplou a nossa miséria. É isso que diz a palavra misericórdia. Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente, ao presente, que abundantemente Ele derramou sobre nós, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu gosto do para e gosto da vírgula. Vamos lá. Para que, vírgula, sendo justificados pela graça, de graça, pela cruz, por aquilo que não merecia, sejamos feitos segundo a esperança nesta terra. Não é segundo a esperança nessa terra, irmãos. É segundo a esperança na vida eterna. Amém. É para lá que Ele quer te levar, é para lá que Ele quer me levar, irmãos. Amém. É essa herança. De graça. De graça. Por que é de graça? Porque só existia um preço a ser pago. E ele tinha que ser na cruz. Tinha que ser um preço que fosse capaz de regenerar. Teria que ser um preço suficiente para pagar todo o escrito de dívida. Teria que ser um preço, irmãos, que aplacasse a ira de Deus. E tinha que ser um preço de um cordeiro sem mancha, sem marca, imaculado.
E ainda teria que ser um preço sacrificial. Alguém teria que decidir: deixa comigo, eu vou resgatar. Amém, irmãos? Pela graça somos feitos herdeiros. Quando é que tu herda alguma coisa? Quando é que nós herdamos alguma coisa, irmãos? No final, quando o pai morre. Tu vai dizer, mas Deus vai morrer? Não, mas o período da graça morrerá. A vez que nós vivemos o período da graça, e acredito tu ou não, está na última volta do relógio, irmãos. O período da graça, da misericórdia, da benignidade, da paciência, está na última volta do relógio. Pastor, mas dá tempo de eu gerar tudo isso? Se o Senhor voltar amanhã, se Deus voltar amanhã, como é que eu vou demonstrar tudo isso? Tu deve ter escutado algumas coisinhas que eu te contei, irmãos, que uma criança conseguiu demonstrar em alguns dias. Tu deve ter lido a história de 2 ladrões que foram crucificados ao lado do teu Senhor Jesus Cristo. Para um deu tempo, para outro não. Mas o tempo era o mesmo tempo. E o apóstolo Paulo diz, olha, os dias são... Imagina que dia mau para aqueles 2 ladrões. O apóstolo Paulo diz, olha, os dias são maus, então, portanto, resgate o teu tempo. Remie o tempo. Os 2 ladrões, irmãos, estavam crucificados. Um tempo difícil, um tempo de angústia. E o tempo estava acabando. Um usou o seu tempo para escarnecer do Salvador. Um usou o seu tempo para dizer, se tu és o Filho de Deus, desce daí e tira nós. O outro aproveitou um pouquinho de tempo e disse, cala-te, nós merecemos estar aqui, nós somos pecadores, este não. Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim, Senhor. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, meu filho. Dá tempo, irmãos. Ainda que exista pouco tempo, dá tempo. Deus só precisa de um coração quebrantado, arrependido, como o amado irmão Eduardo pregou no início, antes da adoração. Deus só precisa de um coração quebrantado, dá tempo. É nós que precisamos de muito tempo, muitas vezes. Para Deus não. Creia, irmãos, que existe uma herança. Creia que as tribulações, que nem diz Paulo, tenha por certo. Lá em Romanos 8, na continuação, nós paramos no 17, ele começa. Tenho por certo, tenho certeza, tenho convicção, que as aflições desse presente século não dá para comparar, não dá para trocar com a herança, com a glória que nos está o quê? Proposta, preparada, prontinha. Deus já escreveu o testamento. Deus já escreveu o testamento, meus amados. Todo aquele que eu adotei no meu filho amado e for fiel, receberá por herança a vida eterna. Amém? Amém? 1 Pedro, última passagem. Primeira carta do apóstolo Pedro. Se tu nunca leu 1 e 2 Pedro, leia, amor. Irmãos, que cartas ricas. Não tem a mesma sabedoria de Paulo. Não tem. Mas são sim, irmãos, grandes ensinamentos. Pedro demonstra nas suas cartas, irmãos, muito temor a Deus. Amém? Uma vida de santidade, de separação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 6. E nós já vamos orar. 1 Pedro 3? Capítulo 1, versículo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 3.
Nós já vamos orar nessa noite, Deus já vai te abençoar. Vai que tu quer ser adotado por Ele nessa noite. Ou vai que tu é um pródigo e quer receber os presentes de volta. Lembra do pródigo? Quando voltou, Deus, o Pai, colocou vários e vários presentes. Por que o Pai deu presentes para o filho pródigo, irmãos? Porque Ele deu anel, sandália. Por que Ele mandou matar um novilho cevado, um novilho gordo? Por quê? Porque Ele se alegrou. Mas os presentes servem para quê mesmo? Deixar aparecido. Se não tivesse festa, se não tivesse anel, se não tivesse sandália, eles iam olhar e dizer, servo. Não, é filho. O Pai falou, manda colocar tudo nele, eu quero que todo mundo veja. Mesmo ele tendo me desprezado, mesmo ele tendo saído, mesmo ele ter tido gastado tudo com as meretrizes, ele se arrependeu nesse dia. Nesse mesmo dia, eu quero que todos olhem os presentes que eu estou colocando. Eles vão olhar para ele e vão dizer, pai e filho. Pai e filho. 1 Pedro 1:3. Pedro diz, bendito, mesmo que Paulo fala em Efésios, bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor. Amém, irmãos? Nós somos adotivos. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, prêmio incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, amém, que mediante a fé estão guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais. Olha a característica, alegria. Vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejam um pouquinho contristados com várias tentações. Amém, irmãos? Amém. Dá medo? Dá medo. É tudo muito novo? É claro que é tudo muito novo. Existe uma adaptação, irmãos? É claro que existe uma adaptação. As exigências vão aumentando? É claro que as exigências vão aumentando, irmãos. Mas são para o teu bem, são para o meu bem. Existe uma herança incorruptível, incontaminável, que não murchará. Haverá um novo céu e haverá nova terra. Apocalipse 21. Esse mesmo que eu citei algumas passagens para ti, novo céu, nova terra, o mar já não existe. Tu que tens chorado, não vais mais chorar. Ou vai. Ou vai. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, no versículo 6, e disse-me mais, está cumprido. João, isso que tu viu, ainda não aconteceu, mas está cumprido, não vai murchar. Haverá os que vão herdar, haverá os que vão rejeitar, e a palavra diz que serão muitos, porque apertado é o caminho, que leva à herança, largo é o que leva à perdição, e muitos entram pelo largo, palavras do próprio Senhor Jesus. E disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Versículo 7. Quem vencer. Amém, irmãos? Amém. Tu está num estágio, tu está
num discipulado. Tu está numa família acolhedora. Amém. A igreja é a família acolhedora. Há vezes que Jesus vem buscar a sua igreja. Amém. Se tu não quiser ser igreja, se tu não quiser estar na igreja, se tu não quiser amar a igreja, amar os teus irmãos, não dá. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o quê? Presta atenção. Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Aquele que vencer, eu serei o seu Deus. E aí tu serás o meu filho. Ainda somos adotivos. Vamos vencermos. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos enfrentar o medo, vamos enfrentar a carência, vamos enfrentar a desconfiança. Enfrente a desconfiança uma vez, dê chance para ti mesmo. Faça o que essa criança fez, irmãos. Confie que Deus não é mau. Confie que Ele não quer te bater como o diabo te bate. Eu falei, tu quer voltar para o teu pai? Não. E como tem crente querendo voltar para o diabo? Apanhava todo dia. Todo dia apanhava. Acordava com a cabeça que era um... Estou falando besteira nessa noite, irmãos? Né? Tem crente querendo voltar para o diabo. Não volta, não. Queira, deseja estar onde o Pai te colocou. Até a próxima morada. Jesus fala em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria prometendo, porque eu não minto. Se não fosse assim, eu não vos diria. Eu vou preparar a morada, para que onde eu estiver, vocês estejam. Eu voltarei e buscarei vocês. Essa é a promessa. Amém. Só que a promessa é para os que vencerem. Os que vencerem, o Senhor será o teu Deus e tu serás filho. Amém. Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte, a sua herança, a sua recompensa. Irmãos, presta atenção. Infelizmente eu não fui um apóstolo e não escrevi Bíblia. Amém? Amém? A sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Amém? Era essa palavra que o Senhor falou comigo, irmãos, esses dias. Foi essas várias características que eu consegui contemplar, irmãos. Que o Senhor foi me moldando e me falando. E eu creio e espero que o Senhor tenha falado contigo. Amém. É o primeiro presente, a adoção. O segundo presente, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Fazem até louvores sobre isso num contexto totalmente diferente. Nós estamos vivendo a glória da primeira casa. Aí existe a glória da segunda casa, irmãos, aqui é no céu. Essa é a maior. Amém?